A história do milionário que ajudou um mendigo negro a transformar sua vida. Rafael era um desses milionários que todos conheciam. Carros luxuosos, mansões em áreas nobres e festas badaladas em sua casa. O seu mundo girava em torno de dinheiro e status, até que numa tarde chuvosa, um encontro inesperado mudou tudo. Ele descia de sua limusine quando viu Ana, uma mulher de olhar cansado e corpo esquálido agachada em um canto, protegendo-se como podia da chuva sob uma fita de papelão. O contraste era gritante. Ali, um homem bem-sucedido cercado por riqueza, e ali, uma mulher invisível, cuja alma parecia pescar por um pouco de humanidade. Rafael hesitou. Algo dentro dele o impulsionou a se aproximar. À medida que se aproximava, percebeu que ela estava envolta em um silêncio profundo, mas o olhar dela tinha uma intensidade que o hipnotizava. "Você precisa de ajuda?" ele perguntou, sua voz trêmula. Como se a própria pergunta pudesse quebrar um encanto. Ana apenas balançou a C. Era também um sim. Um sim para o qual Rafael não estava preparado. Ela começou a falar e a história dela era de dor e luta, mas também de esperança. Ana havia sido professora, antes de tudo desmoronar. Rafael escutava, sua realidade se desfazendo aos poucos, enquanto a chuva continuava a cair. Ele sentiu o coração apertar. A conexão era palpável, como uma corda que se esticava entre eles, entre os mundos em que viviam. O que era apenas um encontro casual tornou-se uma obsessão. Rafael voltou para sua vida de luxo, mas agora a mansão parecia uma prisão. Ele decidiu que precisava mudar, não só por Ana, mas por si mesmo. O que ele fazia de verdade? Construiu um império em cima de números e cifras, enquanto o que realmente importava estava lá fora, nas calçadas. A cada instante, a ideia de abrir mão de sua fortuna crescia em sua mente. Quando Rafael tomou a primeira decisão radical, vender tudo, a desaprovação de sua família foi instantânea. Um escândalo entre os ricos. "Como você pode fazer isso?" gritaram. "Você vai jogar tudo fora." Mas a voz de Ana ecoava em sua mente, prometendo um mundo melhor, um propósito. O amor por ela crescia, embora parecesse uma flor frágil em meio a uma tempestade. E enquanto tudo isso acontecia, Ana revelou um segredo. Ela não era apenas uma mulher em situação de rua. Seu passado guardava algo que a conectava a um antigo rival de Rafael, um empresário ambicioso que agora ameaçava tudo o que ele havia construído. Rafael nutria um novo sentimento, misturado com o choque de descobrir que o amor de sua vida tinha mais do que aparentava. Como assim amá-la poderia trazer perigo? Então, num dia aterrador, Ana foi atacada. O que parecia um simples acontecimento na rua virou um pesadelo. Rafael, de um lado, considerava um retorno ao seu mundo de luxo, e do outro, o desejo ardente de proteger Ana. A angústia o consumia. Até onde ele estaria disposto a ir para salvá-la? A pergunta borbulhava em sua mente, e o futuro de ambos pendia em um fio fino, prestes a se romper. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael ficou paralisado. O ataque a Ana fez seu coração acelerar, mas a pressão aumentou quando uma figura conhecida surgiu do nada, arrastando-se entre as sombras da rua. Era Marco, o antigo rival que ele pensava que estava fora de sua vida. O próprio homem que Rafael havia enfrentado diversas vezes nos negócios e que agora, inexplicavelmente, se direcionava para eles. "Rafael, que surpresa!" Marco exclamou com uma risada nervosa.
Ele estava suado e havia uma ferida em sua bochecha que parecia fresca. A cena era surreal, uma mistura de familiar e ameaçador. Você sempre se deu bem com os mais fracos, não é mesmo? Olhando para ela, eu deveria ter esperado. Rafael enrubesceu de raiva. O que você está fazendo aqui? Perguntou, forçando a voz a não tremer, ao mesmo tempo em que a tensão na atmosfera aumentava. Ana, apesar de assustada, conseguiu se posicionar entre eles, como uma guerreira pequena, mas digna. Ela não é só uma mendiga, Rafael. Você sabe disso. Marco disparou. A voz dele era clara, cortante. Ana tem algo que você nunca pôde possuir. Um segredo que pode derrubar o seu império. A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Rafael piscou, atordoado. O que Marco estava insinuando? O que Ana poderia ter que ameaçasse seu mundo? Ele olhou para Ana, a confusão misturada com esperança e medo. Ana respirou fundo, como se preparasse para oferecer uma explicação. Eu não sou apenas uma professora, ela começou, as palavras se quebrando em sua garganta. Eu sou filha de um empresário que você destruiu, e eu estou aqui para me vingar. O ritmo do coração de Rafael parecia parar. Vingança? Espera, como? O passado de Ana estava sendo revelado, e cada nova informação parecia uma pedra a mais jogada no lago sereno que era sua vida. Naquele momento, Rafael viu toda a sua vida de luxo e sucesso como uma bolha prestes a estourar. Você está mentindo, ele gritou, a voz ecoando nas paredes da rua vazia. Mas os olhares dos transeuntes começaram a se voltar para eles, as murmurações crescendo. As palavras de Marco reverberavam em sua mente. Ele é cercado por rivais, e esse é o seu ponto fraco, Rafael. Ana olhou para baixo, a dor em seu olhar palpável. Eu não queria que você soubesse assim. Pensar que seria suficiente me amar, mas eu sou uma parte disso tudo. E a conexão entre nós é mais complicada do que você imagina. Os gritos e risadas dos observadores se misturavam ao som da chuva, que agora parecia uma trilha sonora caótica. Rafael sentiu suas mãos tremerem. O que fazer agora? Ele não sabia se deveria lutar contra Marco, proteger Ana ou fugir de tudo isso. Neste exato momento, uma sirene soou, cortando a tensão no ar. A polícia estava a caminho. O que isso significava? Ele teria que escolher rapidamente, ficar ali e enfrentar as consequências ou correr. Mas correr de quê? Rafael olhou para Ana e Marco, o sentimento se agitando dentro dele. O amor por Ana estava enredado com uma traição devastadora e a possibilidade de perder tudo o que havia construído. Ele estava no meio de um turbilhão de emoções e segredos, e a urgência da situação o forçava a decidir. O futuro de todos parecia pendurado em uma fina corda, e qualquer movimento errado poderia derrubar a verdadeira essência de suas vidas. A sirene se aproximava, e ele se sentiu em um labirinto sem saída. Rafael ficou paralisado. O ataque a Ana fez seu coração acelerar, mas a pressão aumentou quando uma figura conhecida surgiu do nada, arrastando-se entre as sombras da rua. Era Marco, o antigo rival que ele pensava que estava fora de sua vida. O próprio homem que Rafael havia enfrentado diversas vezes nos negócios e que agora, inexplicavelmente, se direcionava para eles. Rafael, que surpresa! Marco exclamou com uma risada nervosa. Ele estava suado e havia uma ferida em sua bochecha que parecia fresca. A cena era surreal, uma mistura de familiar e ameaçador. Você sempre se deu bem com os mais fracos, não é mesmo? Olhando para ela, eu deveria ter esperado. Rafael enrubesceu de raiva. O que você está fazendo aqui? Perguntou, forçando a voz a não tremer, ao mesmo tempo em que a tensão na atmosfera aumentava. Ana, apesar de assustada, conseguiu se posicionar entre eles, como uma guerreira pequena, mas digna. Ela não é só uma mendiga, Rafael. Você sabe disso. Marco disparou. A voz dele era clara, cortante. Ana tem algo que você nunca pôde possuir. Um segredo que pode derrubar o seu império. A revelação pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. Rafael piscou, atordoado. O que Marco estava insinuando? O que Ana poderia ter que ameaçasse seu mundo? Ele olhou para Ana, a confusão misturada com esperança e medo.
Ana respirou fundo, como se preparasse para oferecer uma explicação. Eu não sou apenas uma professora, ela começou, as palavras se quebrando em sua garganta. Eu sou filha de um empresário que você destruiu, e eu estou aqui para me vingar. O ritmo do coração de Rafael parecia parar. Vingança? Espera, como? Os murmúrios da multidão aumentavam, misturando-se ao barulho da chuva. Ana então olhou para Marco, e uma centelha de reconhecimento atravessou seu olhar. Você é o que você sempre disse que era, ela sussurrou, e a expressão de Marco escureceu. As palavras de Ana cortaram o ar como uma faca. Não pode ser. Rafael gaguejou. Ele nem sabia ao certo como processar tudo aquilo. O passado que ele pensou estar enterrado agora voltava em forma de um pesadelo. Rafael, você destruiu a minha família. Ana gritou, o desespero marcando sua voz. E agora eu descobri que você não é quem diz ser. Você só tem a fortuna que tem porque tomou tudo de mim. Rafael ficou mais confuso. O que ela queria dizer? O que mais ele poderia ter feito? A multidão ao redor começou a zunir em especulações, e a tensão aumentava como uma tempestade prestes a explodir. Foi quando, do nada, alguém na multidão gritou: Olha, alguém está saindo do carro da polícia. As sirenes se aproximavam, e a última coisa que Rafael queria era ser arrastado para um escândalo ainda maior, mas não tinha escolha. Ele olhou novamente para Ana, os olhos dela cheios de dor e raiva. Se você não me ajudar, Rafael, isso tudo vai acabar mal para nós dois, disse Ana, a voz dela agora baixa, quase como uma súplica. Mas antes que ele pudesse responder, Marco apontou para uma figura familiar que saía do carro da polícia. Era o pai de Rafael, Dr. Miguel, um magnata reconhecido, mas além da riqueza, ele trazia um ar de autoridade indiscutível, como um rei prestes a pronunciar um decreto. O que você fez, meu filho? Dr. Miguel perguntou, seus olhos fixando-se em Rafael com desapontamento e preocupação, como se soubesse que a vida deles nunca mais voltaria a ser a mesma. Rafael sentiu a pressão em seu peito aumentar. Todo aquele peso do passado, das mentiras, do que ele havia perdido e do que ainda estava para acontecer. Pai, ele começou, mas as palavras se perderam. A sirene soou mais perto e uma sombra de incerteza pairava no ar, fazendo o estômago de Rafael revirar. O futuro de todos parecia pendurado em uma fina corda e qualquer movimento errado poderia derrubar a verdadeira essência de suas vidas. A multidão começou a se agitar, as câmeras se apontando. Ele estava prestes a perder tudo. E então uma voz surgiu. E a pergunta pairava no ar. Quem era realmente o verdadeiro Rafael? Rafael ficou paralisado. O olhar do pai, Dr. Miguel, penetrava nele como uma lança afiada. O que você fez, meu filho? A voz dele era grave, cheia de desapontamento. A multidão ao redor começava a murmurar. Os celulares eram levantados para registrar aquele momento. Era um fiasco que Rafael nunca imaginara viver. A angústia crescia no peito de Rafael, quase insuportável. Ele se virou para Ana, que agora estava pálida, a expressão de choque no rosto. Era como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Ana, tentou falar, mas foi interrompido. Você não pode ser sério, Rafael. Marco gritou, as palavras como facadas. Você realmente não sabe com quem está lidando. Você está prestes a perder tudo. Rafael sentiu a adrenalina explodir dentro dele. O que mais poderia acontecer? Então, do nada, um grupo de policiais apareceu, cercando-os. Rafael ficou tenso. Uma das oficiais, uma mulher com uma expressão firme, se aproximou dele. Rafael, precisamos falar com você. Pei! Ele exclamou, a voz tremendo. O que está acontecendo? O eco da sirene ainda ressoava, enquanto os olhares do público se tornavam cada vez mais curiosos e inquietos. Foi então que Ana, já desfeita em lágrimas, se viu. A dor no olhar dela era devastadora. Eu não queria que você soubesse assim, mas
Não sou quem pensa que sou. Ela hesitou, como se lutasse contra suas próprias palavras. Eu sou irmã do rival que você destruiu. Um silêncio mortal pairou no ar. Rafael sentiu o chão se afastar de seus pés. O quê? Foi tudo o que conseguiu sussurrar. O choque tomou conta dele. A irmã de Marco? Como isso era possível? Ele nem tinha ideia. Ana continuou. Meu nome verdadeiro não é Ana. É Clara. Eu mudei minha identidade para ficar longe da dor que você causou à minha família. Mas eu precisava me vingar por tudo, para me sentir viva novamente. Ela se virou, pronta para encarar Marco, mas sua feição tornava-se mais dura a cada momento. E você, Marco, nunca deveria ter revelado isso. A multidão começou a agitar-se, sussurros de espanto se espalhando como fogo. Rafael olhou para Marco, que agora tinha um sorriso calculista no rosto. Parece que você não conhece sua namorada tão bem assim, não é mesmo, Rafael? A satisfação nas palavras dele era palpável, como um veneno. Então, a oficial se aproximou de Rafael novamente, interrompendo o embate. Rafael, precisamos que você venha conosco. Há acusações graves contra você, relacionadas a atividades ilícitas e ao seu pai. Meu pai? Rafael gaguejou, o coração batendo descontroladamente. A imagem do pai, um magnata respeitado, começou a se desvanecer diante de seus olhos. O que ele havia feito? O que você quer dizer? Ele está sendo investigado. E você também. A oficial respondeu, a expressão neutra. Mas o impacto de suas palavras foi como um golpe. Rafael tinha a sensação de que sua vida estava desmoronando, cada pilar de confiança ruindo. As sirenes ecoaram mais uma vez, mas agora isso parecia apenas um eco distante. Ele olhou para Ana, ou melhor, Clara. O que mais ela escondia? O que ele realmente sabia sobre ela? E Marco, com seu sorriso cruel, estava definitivamente se divertindo. Você deve decidir, Rafael, Clara disse, o olhar dela ficando mais intenso. Proteger sua família ou descobrir a verdade sobre quem você realmente é? O que vai ser? E uma escolha se formava diante dele, mas a incerteza era miasma sufocante. A multidão voltou a sussurrar, os olhos em espera. Rafael respirou fundo, sentindo a pressão de cada olhar, de cada expectativa. O futuro deles estava prestes a mudar radicalmente. Mas para onde isso os levaria? O desespero tomou conta, e naquele instante, Rafael percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O peso da decisão estava em suas mãos, e qualquer movimento poderia ser fatal. Rafael ficou paralisado. O olhar do pai, doutor Miguel, penetrava nele como uma lança afiada. O que você fez, meu filho? A voz dele era grave, cheia de desapontamento. A multidão ao redor começava a murmurar, os celulares se levantando para registrar aquele momento. Era um fiasco que Rafael nunca imaginara viver. A angústia crescia no peito de Rafael, quase insuportável. Ele se virou para Ana, que agora estava pálida, a expressão de choque no rosto. Era como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Ana, tentou falar, mas foi interrompido. Você não pode ser sério, Rafael. Marco gritou, as palavras como facadas. Você realmente não sabe com quem está lidando. Você está prestes a perder tudo. Aquele tom desafiador de Marco acendeu ainda mais o fogo de raiva em Rafael. Mas dentro de si, a confusão era imensa. O que Ana, ou melhor, Clara, queria realmente. Então a oficial da polícia se aproximou mais uma vez, sua expressão neutra sugerindo que o tempo estava se esgotando. Rafael, precisamos ir. O som de sirenes cortou o ar, fazendo com que o coração de Rafael pulasse. Ele olhou para seu pai, o desespero estampado em seu rosto. Pai, me ajude. Foi quando uma figura emergiu da multidão, abruptamente. Era uma mulher, cabelos cacheados e expressão determinada. Espere! Ela gritou, chamando a atenção de todos. A mulher avançou em direção a Rafael, o olhar dela intenso e focado. Rafael, você precisa ouvir isso! A multidão se calou. A tensão pairava no ar. O que você está fazendo aqui?
Rafael perguntou, sua voz cheia de incredulidade. A mulher se aproximou e Rafael percebeu que conhecia aquele rosto. Marta? Ele ficou atônito. Eu sou sua irmã, ela exclamou, a revelação planejada, mas que agora explodia como um vulcão. O mundo de Rafael parecia girar, a confusão mais profunda surgindo em sua mente. Todos esses anos, e agora isso? Perguntou, a voz embargada. Eu sou a irmã que você nem sabia que tinha. E eu também sou a filha do empresário que você destruiu. O choque percorreu cada nervo do corpo de Rafael. A culpa, a dor e o profundo abalo se misturaram. Marta era, na verdade, a irmã de Ana, e agora tudo parecia quebrar. Mas como isso é possível? A voz de Rafael tremia. Ele sentiu que o chão se abria sob seus pés. Você nunca me disse. Marta havia sido chamada de volta à cidade devido a um escândalo. Uma tentativa de reerguer a honra da família. Fui forçada a viver às sombras, mas meu nome nunca saiu de sua boca. Sempre estive perto, apoiando minha família. E agora? A multidão começou a se agitar, sussurros e olhares curiosos se multiplicavam. Rafael se sentiu perdido, tentando compreender a rápida sucessão de eventos. Mas eu sabia que tinha uma irmã, eu nunca soube. Ele estava confuso demais para se concentrar. Por que nunca apareceram antes? Porque tínhamos medo de você, medo do que você se tornou, disse Marta, olhar fixo em seus olhos. E agora você está prestes a perder tudo, a sua fortuna, o respeito, a sua posição. Eles vão te prender se você não agir logo. A tensão no ar era palpável. Os murmúrios da multidão se intensificavam. Clara, ou Ana, observava. A dor e a raiva em seu olhar tornando-se misturadas. Rafael, você não pode deixar que isso te consuma. Precisamos agir. Precisamos lutar. Ela parecia tão pressionada quanto ele. Mas por onde começar? Rafael resmungou, a impotência se tornando um peso em seus ombros. No fundo, ele sabia que tudo o que construir agora poderia se desmoronar em questão de minutos, e sua verdadeira identidade estava prestes a ser revelada. Então, em um instante, tudo ficou em silêncio. O olhar do oficial se endureceu, marcada por um propósito. Rafael, precisamos de você. A situação está fora de controle. As palavras dela ecoaram na mente de Rafael, um chamado à ação. Mas, ao mesmo tempo, um mistério se formou. O que mais eles esconderiam? E como tudo isso poderia alterar o curso de suas vidas para sempre? O futuro, antes tão claro, agora estava envolto em sombras. O que ele decidiria fazer poderia mudar tudo. Rafael ficou paralisado. O olhar da oficial penetrou fundo em sua alma. Rafael, precisamos ir. A pressão em seu peito só aumentava. Ele virou a cabeça, procurando respostas em Ana. Ou melhor, Clara, sua irmã. O choque estava estampado em seus rostos. O mundo parecia girar e parar ao mesmo tempo. Tudo o que ele acreditava saber estava prestes a ser desfeito em uma fração de segundos. Eu não entendo, ele murmurou, quase perdido. Clara simplesmente olhou para ele com um misto de preocupação e determinação. Rafael, a verdade está prestes a vir à tona. Precisamos da verdade antes que tudo acabe. Os murmúrios da multidão eram como um eco ensurdecedor. Ele podia sentir o peso dos olhares julgadores e curiosos sobre ele, como se pesassem toneladas. A oficial da polícia deu um passo à frente, interrompendo o turbilhão. Rafael, você é parte disso. O seu pai está sendo investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e... Ela hesitou, como se a informação que estava prestes a soltar fosse tão devastadora que poderia derreter o chão sob seus pés. Conexões com o submundo do crime. Rafael sentiu o estômago revirar. O que seu pai fizera? Ele olhou para Dr. Miguel, que agora estava pálido, o olhar vazio. Pai, o que aconteceu? Ele gritou, o desespero escorrendo de sua voz. A multidão começou a murmurar, o clima se tornando cada vez mais tenso. Com a voz embargada, Dr. Miguel se virou e, pela primeira vez, Rafael viu a fragilidade em seu pai. Eu nem sabia. Não sabia que isso estava acontecendo.
Eu tinha que proteger a família. As palavras dele se esvaíram, como um fio de esperança, sentindo-se traído. Rafael olhou para Clara, que agora estava mirando Marco com um ódio profundo. Essa é a sua culpa. Você trouxe tudo isso para o nosso mundo. Clara disparou, seu rosto vermelho de indignação. Marco parecia tranquilo, cruelmente divertido com aquele show. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Ele disse, com um sorriso que torturava Rafael de ódio e confusão. A tensão no ar se acumulava como nuvens escuras, prestes a soltar uma tempestade. Sem aviso, tudo mudou em um instante. Um grito aflito ecoou pelo espaço. Socorro! Alguém, por favor! Era a voz de uma mulher desconhecida que cercava a multidão. Rafael se virou a tempo de ver uma figura correr, vestindo roupas rasgadas, os olhos arregalados de medo. Antes que pudesse processar, os gritos aumentaram e um homem surgiu, empunhando uma arma. O pânico se espalhou instantaneamente pela multidão. Todo mundo no chão, ele gritou. As pessoas caíram, gritando. Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. Ana Clara, gritou. Rafael, proteja sua família. O caos tomou conta. Ele viu a confusão ao redor, os rostos aterrorizados. A cena parecia um filme de terror. Mas isso era a vida real. O que estava acontecendo? Enquanto tudo em redor se tornava um turbilhão de gritos e correria, Rafael, tomado por um instinto incontrolável, puxou Clara, puxando-a para o lado, tentando protegê-la. Então, ele ouviu um som ensurdecedor. Um disparo. Um impacto profundo que fez o coração parar por um segundo. Ele olhou para o lugar de onde vinha o barulho e viu seu pai caindo ao chão. Não, pai! O desespero tomou conta dele. Ele correu em direção a Dr. Miguel e o tempo parecia congelar. Menos de um segundo para salvar o homem que sempre esteve ao seu lado. Mas tudo se tornou uma confusão de rostos e gritos. A brutalidade da situação era ensurdecedora. Diante de seus olhos, a cena se quebrou em pedaços. O que mais estava prestes a se revelar? Quem realmente era seu pai? E o que as conexões do passado teriam a ver com aquele momento trágico? A única certeza que restava era que a vida de Rafael, sua identidade e tudo o que ele conhecia estavam prestes a desmoronar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Rafael ficou paralisado. O olhar de seu pai, Dr. Miguel, cravava-se nele como uma lança afiada. O que você fez, meu filho? A voz estava carregada de desapontamento, e ele podia sentir o peso da multidão ao redor, como se o mundo inteiro estivesse assistindo a um desastre em câmera lenta. Gritos e confusão preenchiam o ar, enquanto a mulher desconhecida corria, desesperada. Pai! Gritou Rafael, seu coração disparando. Ele sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo, mas no fundo a incerteza fazia sua mente girar. O que estava acontecendo? Olhando para Clara, que estava paralisada ao seu lado, ele percebeu que, independentemente de tudo, eles precisavam de um plano. Mas o caos era opressor. Então, como se tudo houvesse acontecido em câmera lenta, a cena se despedaçou quando outro tiro ecoou. O impacto fez com que Rafael cambaleasse para trás. Não! Ele gritou. O eco de sua voz se misturando aos gritos da multidão. A figura encapuzada que havia disparado se movia freneticamente, desaparecendo na multidão. Rafael viu seu pai cair ao chão. Um estrondo, algo que ressoava em sua cabeça como um tambor do destino batendo. Ele correu até Dr. Miguel, que estava se contorcendo de dor. A ferida no abdômen era visível, manchando sua camisa de um vermelho intenso. Pai, fica comigo, Rafael disse, pressionando a mão contra a ferida. O calor da vida de seu pai escorrendo entre os dedos era insuportável. O tempo parecia parar. Os gritos aumentavam, mas Rafael só podia focar no homem que estava ali. Seu pilar, o homem que ele sempre admirou. Dr. Miguel, uma das oficiais gritou. Mas Rafael sentia que não havia mais tempo. Os olhares aterrorizados da multidão o cercavam, os celulares filmando tudo. Seu mundo estava em colapso. Rafael, doutor. Miguel sussurrou,
os olhos se estreitando. Tem algo que você precisa saber sobre tudo isso. O pai parecia fraco. Cada palavra saía com dificuldade. A verdade. Não, não, não assim, por favor. Rafael, tomado pelo medo, olhou para Clara, que ainda estava ao seu lado. A expressão de choque dilacerando-a. Você tem que fazer algo. Ela fechou os olhos, como se quisesse entrar em um lugar seguro, longe do terror. Então, em um movimento que parecia sobrenatural, tudo mudou. A multidão começou a recuar. O horror cresceu quando o verdadeiro autor da cena apareceu. Parecia um conhecido. O melhor amigo de Rafael, Mateus, havia sido o responsável. Um verdadeiro amigo que ele sempre admirou e que agora se mostrava como um vilão. Por que você fez isso? Rafael gritou, sua voz cheia de incredulidade. A imagem de Mateus, vestindo um capuz, era como um pesadelo ganhando vida. Por que, meu Deus? As palavras saíram como um sussurro, o chover de revelações atordoador. Porque você não via o que estava acontecendo, Rafael. O seu pai e sua família estão profundamente envolvidos no crime. Você precisa entender. Mateus gritou de volta, a expressão dele revelando uma mistura de raiva e alívio. Eu fiz isso para abrir seus olhos. Você me traiu! Rafael dizia, seus batimentos cada vez mais rápidos. Um desespero profundo começava a tomar conta dele. Naquela fração de segundo, tudo o que ele acreditava conhecer estava arruinado. Uma sirene se aproximou, mas, em meio a tudo isso, a verdade ainda não estava clara. O passado, os segredos, a confusão crescia. Ele olhou para o pai e então de volta para Mateus. Qual era a realidade deles? O que mais estava escondido? Clara o olhou com esperança em meio a tanta dor, como se soubesse algo que não revelou. Mas o que poderia ser tão devastador a ponto de mudar tudo? Ele tinha que saber, e nesse momento crucial, enquanto a polícia cercava o lugar e o pânico dominava, Rafael sentiu que o verdadeiro labirinto de sua vida estava apenas começando. Rafael ficou paralisado. O olhar de seu pai, Dr. Miguel, cravava-se nele como uma lança afiada. O que você fez, meu filho? A voz estava carregada de desapontamento. A multidão ao redor parecia crescer. Todos os olhares curiosos e preocupados se direcionando para eles. O caos aumentava, mas a realidade provocava um silêncio sepulcral no coração de Rafael. Pai! Gritou Rafael, tentando entender o que acabara de acontecer. O espaço se tornava insuportável, e ele sentia a pressão aumentando no peito. Você está bem? Ele se agachou ao lado do pai. O calor da vida escorrendo entre os dedos, um eco de desespero. Clara, ao seu lado, tinha os olhos fixos em Marco. A raiva dela era palpável, e Rafael a sentiu através de um vínculo novo, mais forte que antes. Rafael, precisamos sair daqui, ela disse, porém, o ataque da multidão e a presença da polícia tornavam tudo inegociável. Ele queria, mas não conseguia se mover. O que Mateus tinha a ver com isso? Por que tudo parecia tão complicado? Então, como se o universo decidisse que já era a hora, a luz do dia foi cortada. Um gás colorido e ofuscante irrompeu na cena, lançando todos em um estado de pânico. Rafael olhou para cima, confuso. O que é isso? Ele apenas conseguiu gritar. Clara puxou Rafael com força, mas as pessoas começaram a empurrar, gritando e se debatendo. E em meio ao caos, um estrondo se fez ouvir. Rafael olhou para Mateus, que agora se revelava como o verdadeiro tirano, sempre jogando as cartas e manipulando a situação a seu favor. Você não entende, Rafael. A única saída é acabar com isso. O que Mateus queria dizer com acabar? Rafael sentiu um nó na garganta. Mas antes que pudesse protestar, Clara fez um movimento rápido. Mateus, você não pode fazer isso. Ela gritou, a tensão baixando como uma cortina de fumaça. Foi então que a verdade irrompeu como um raio em uma noite obscura. Você não é só meu amigo. A expressão no rosto de Mateus virou de raiva para dúvida. Como assim?
Ele parecia estar perdendo a compostura, e a multidão ao redor suspendia o fôlego, ávida por um espetáculo. O que você quer dizer? Porque você é meu irmão. A revelação pesou no ar como um tijolo. Rafael mal podia acreditar. Seus olhos se arregalaram. Irmão? Isso não podia ser. Tudo desmoronava em torno dele. Eu não acredito como você escondeu isso de mim. Mateus respirou fundo, meio em choque, meio em raiva. Não tire isso de mim. Eu fui afastado por você, pela fama do nosso pai. Cada palavra que saía da boca de Mateus soava como uma acusação. A multidão começou a murmurar. O clima mudava rapidamente. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas era o segredo que agora tinha domínio, fazendo o tempo parar. Clara parecia tão chocada quanto os outros. Rafael olhou para ela. Os olhos dela refletiam a mesma confusão e dor que ele sentia. Então, você estava por trás de tudo isso? Rafael perguntou, a voz embargada pela traição. Você encenou tudo para me desestabilizar. Ele se sentia perdido. Um quebra-cabeça sem solução. Não, Rafael, eu fiz isso para te proteger. Você não entende o que nosso pai fez para conquistar esse império. Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Mateus disparou, o desespero agora transparecendo em sua face. E antes que o entendimento pudesse se apossar de Rafael, a cena voltou a se repetir. Outra sirene cortou o ar. Mas algo diferente dessa vez. Era um carro preto luxuoso se aproximando rapidamente. Ele reconheceu aquele veículo. Se fosse o que pensava, cada fragmento de verdade se dissolveria em um turbilhão de mentiras. Não, 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 ele murmurou segurando a cabeça. E com isso a porta do carro se abriu e uma figura feminina elegantemente vestida desceu. Era Bruna, uma antiga assistente de seu pai. O que ela estava fazendo ali? A expressão em seu rosto era de terror e determinação. Rafael, você precisa saber. O passado não ficou no passado. Seu pai, ele nunca foi quem você pensou. A voz dela cortou a tensão, trazendo uma nova camada de mistério. O olhar fugaz, que dirigiu a Mateus, era mais do que um simples reconhecimento. Ela tinha muito mais a revelar, e Rafael sentiu seu coração acelerar. O que mais estava por vir? Enquanto os ecos da confusão e das revelações envolviam Rafael, ele sabia que nada seria como antes. O fio de esperança estava se esticando, prestes a se romper. E agora, o que mais estava escondido sob a superfície da dor? Enquanto Rafael tentava absorver as palavras de Bruna, sua mente girava. A revelação dela, que o pai tinha segredos obscuros, parecia um eco em um poço profundo. O passado de sua família estava cheio de sombras que ele nunca quis confrontar. O que você quer dizer, Bruna? Perguntou Rafael, um nó na garganta, a adrenalina da situação subindo. Precisamos sair daqui, agora, Bruna insistiu, olhando nervosamente para a multidão que se aglomerava. Não temos tempo a perder, mas Rafael estava paralisado, sua mão ainda pressionando a ferida do pai. Pai, você precisa dizer a verdade. Rafael exclamou, a pressão em seu peito aumentando. Doutor Miguel, com o rosto pálido, esforçou-se para falar. Rafael, você não pode confiar no que dizem. Eu fiz o que era necessário. O som de mais sirenes se aproximava. O caos estava tomando conta. Rafael, Bruna gritou, eles estão chegando. Precisamos... Ah! O grito dela cortou o ar. Conforme a multidão começou a recuar, um raio de luz atravessou a escuridão e alguém entrou na cena. Era uma figura alta, coberta com uma capa escura. Rafael não conseguia distinguir o rosto, mas a energia que emanava daquela pessoa provocou calafrios na espinha. É ele, alguém gritou. O homem que causou tudo isso. Aquele grito disparou um pânico instantâneo. Rafael virou-se, os olhos fixos na nova figura. A multidão soltava murmúrios de medo. Quem é? O que ele quer? Rafael sussurrou, mas uma voz ecoou na sua mente. Você não conhece sua história, Rafael. O homem parou, e apesar do capuz, os olhos dele eram como chamas. Você se lembra de mim?
Perguntou, a voz profunda e ressoante. Eu sou parte de quem você realmente é. As palavras começaram a formar uma tempestade de confusão na mente de Rafael. O que aquele homem sabia? Mas antes que pudesse processar, o estranho avançou, seus braços se estendendo, e uma série de imagens rápidas surgiram na mente de Rafael. Flashes de uma infância perdida, segredos trancados e um grande erro que moldara sua vida. Você não pode abrir essa porta, Rafael. Bruna gritou, uma expressão de terror em seu rosto. Porta? Que porta? Rafael perguntou, ignorando os alertas enquanto o impacto emocional da revelação lançava-o em um estado de negação. Ele se virou para o pai, que agora parecia mais fraco que nunca. Pai, o que aconteceu? Quem é esse homem? Ele é alguém do passado, Rafael. Dr. Miguel conseguiu dizer, cada palavra parecendo uma batalha. Um segredo. Que eu deveria ter protegido vocês. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais seu pai tinha ocultado? Antes que ele pudesse formular a pergunta, uma explosão de luz plotou a cena. A figura encapuzada olhou para o céu e, com um gesto, fez com que a fumaça se espalhasse ao redor, criando uma cortina densa. Não, não! Bruna berrou. Ele está aqui para fazer você lembrar o que você prefere esquecer. E nesse instante, com a fumaça envolvendo tudo, a figura de todos os lados parecia se desvanecer, deixando somente a voz ecoante ressoar no ar. Escolha sabiamente, Rafael. O passado nunca se foi. Você carrega suas consequências. As sirenes à distância tornaram-se um zumbido crescente. O ar estava denso como uma neblina sufocante. E Rafael, cercado pela confusão, percebeu que sua vida realmente nunca mais seria a mesma. Ele havia perdido o controle de sua existência. Mas a escolha tinha que ser feita. A pergunta ficou presa em sua mente. E se tudo o que ele acreditava ser verdade fosse uma ilusão? Ele olhou para Clara e Mateus, os rostos deles misturados entre o terror e a incerteza. Ali, no meio do caos, a única certeza era que a verdade estava prestes a despedaçar tudo. Rafael respirou fundo. O que vou fazer agora? E a resposta ainda pairava no ar, envolvendo cada um deles em um mistério mais profundo do que poderiam imaginar. Rafael estava em um turbilhão. O homem misterioso com o capuz estava ali e o caos se espalhava como fogo em palha seca. A fumaça envolvia tudo enquanto ele tentava compreender as revelações. Mas ele não podia se permitir ceder ao medo. Olhou para seu pai que estava caindo sob o peso da dor. Precisamos sair, gritou, enquanto puxava Clara para perto. Rafael, Bruna gritou, quase desesperada. Ele vai fazer você lembrar a verdade que você não quer ver. Cala a boca. Mateus respondeu, perdido entre o choque e a raiva. Você não entende, Rafael. Eles estão aqui para acabar com você, com todos nós. É o que você quer? Rafael lançou, o peito apertando. Ele sabia que a cada palavra o dilema moral se tornava mais pesado. Nos destruir? Você sabia o que meu pai fez e ainda assim se manteve calado. A figura encapuzada avançou e os olhos dele brilharam na penumbra. Você carrega o peso do que não conhece, Rafael. Se prepare. E nesse momento, algo mudou. Dr. Miguel, com dificuldades, começou a falar. O que você não sabe é que o homem ali é parte da nossa história. Ele não é só um estrago. É um elo perdido do nosso passado. As palavras fizeram o tempo parar. Rafael sentiu um frio na barriga. O que seu pai estava dizendo? A adrenalina corria nas veias e, de repente, ele percebeu que a verdade poderia ser mais devastadora do que a mentira. Tire isso de mim, Mateus gritou e Clara ficou entre os dois, os olhos brilhando de medo. O que mais está escondido? A figura pontuou para Dr. Miguel e a revelação começou a se desdobrar como um origami. A verdade não se esconde, sempre volta à superfície. Antes que você viva, deve confrontar. A voz soou como um trovão, e antes que alguém pudesse respirar, um som ensurdecedor de vidro quebrando cortou o ar. Clara, em um movimento destemido,
puxou Rafael para trás. Agora é a hora, Rafael. Temos que sair. Rafael observou enquanto Bruna tentava ajudar Dr. Miguel, mas tudo parecia um caos. O que aconteceria agora? As sirenes chegaram mais perto. Era um momento de decisão e seu coração batia como um tambor. Rafael, a voz de Clara era uma âncora. Ele segurou as mãos dela e, naquele momento, toda a confusão exterior se dissipou. Nós vamos sair juntos. Esse é o nosso momento de mudança. Ele olhou nos olhos de Clara e viu não só a dor, mas a resiliência. Você está certa. Temos que enfrentar isso e descobrir a verdade. Não importa o custo. Então, com um olhar determinado, ele se virou para a figura encapuzada. O que você realmente quer de mim? Não sou o seu inimigo, Rafael. Sou a chave para a verdade do seu passado. Se você se permitir, poderá entender tudo. A voz reverberou e Rafael terminou de quebrar as barreiras, decidindo não se esconder mais. A sombra do passado finalmente iluminará o caminho adiante. Mas a escolha era dele. Ele sabia que o caminho para a verdade era cheio de perigos. Mas enfrentar esses medos poderia finalmente libertar todos. Vamos então, atravessaremos isso juntos, disse Rafael, puxando Clara mais perto. Era hora de atacar as sombras que banham sua vida. E enquanto os dois se preparavam para o início desse novo capítulo, um sentimento de esperança crescia. A verdade viria, não importando a dor. E no meio do tumulto, com o ressoar das sirenes e um novo amanhecer à espreita, Rafael percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Ah, mas antes de ir, escreva agora mesmo para não perder as próximas histórias eletrizantes. Isso é fundamental, então não hesite. Aperte aquele botão de like agora e ajude o nosso canal a crescer. Deixe nos comentários suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Eu quero saber tudo e, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este